Joga amanhã com o Maringá, 9h30 da noite, e tem polêmica aí, hein, TT Mota? Desde o jogo contra o Rio Branco no último domingo, com o Marcelino Moreno começando de titular, dando show ali, dando chapéu, metendo cruzamento de letra e tal, agradou a torcida que vibrou com os lances dele, mas o técnico Antônio Oliveira não viu da mesma forma, hein, TT? Não gostou muito não, o técnico do Coxa. Na entrevista coletiva depois do jogo, perguntado sobre o desempenho do Marcelino Moreno, dá uma olhada, escuta só a resposta do treinador. As regras do ouro é que ninguém é mais importante que a equipa. É evidente que para o torcedor, em algumas ações individuais do Moreno são fantásticas, se calhar para o treinador são irritantes. Tá aí, pro treinador são irritantes. Meu ponto de vista particular, eu só acho que o treinador não deveria ter falado isso na entrevista coletiva. O que você acha, Dalk? Olha, o Antônio... até respirou. Olha, o Antônio suspirou. Aparentemente é um cara que não tem muito papo na língua não, né? Ele só fala ali e não se importa muito. Eu vejo um perigo aí, né, Dalk? Porque... É perigoso. Jogador de futebol, a gente conhece, eu conheço muitos jogadores, jogadores e tal. O jogador, ele não costuma assimilar bem esse tipo de conversa, assim, na mídia, né? É que daí depende muito também de como é a relação entre o Antônio Oliveira e o Marcelino Moreno. No sentido de... O Antônio já pode ter chego pra ele e falado: ó, Marcelino, eu não gosto que você faça isso, eu acho ruim. E realmente, eu citei durante o jogo, o chapéu que ele dá, ele podia ter só dado tapa pra frente e o Manga sairia na cara do gol, né? Então, realmente, tem ações que são bonitas, são plásticas pro torcedor, mas pro jogo especificamente, essas ações, elas não contribuem muito. Pro coletivo. Né? Exatamente. Talvez não fosse mais proveitoso ele cruzar de esquerda, ao invés de ele girar o corpo todo pra cruzar de letra. Né? A discussão a discussão, na verdade, é assim: o Antônio Oliveira deveria trazer a público o assunto, ou ele deveria chamar lá o Marcelino num cantinho no vestiário e falar assim: olha aqui, o gajo, você pega a bola e passa pro seu companheiro, não fica fazendo firula e tal. Esse é o ponto. Será que ele já falou? Será que ele não falou? Será que ele já... Ou mesmo que já tivesse falado, será que vale a pena, isso que eu discuto, não acho trazer que vale a público esse tipo de tema, porque quando ele traz a público, sai do vestiário. O vestiário é um negócio que a gente sabe que em futebol, se o técnico perdeu o controle... O vestiário é sagrado, nada do que é falado lá pode sair, pode ser externado. E no geral, assim, eu acho que ele se arrependeu, porque ele continua falando sobre o Marcelino Moreno na coletiva, e ele comenta que ele ainda está em adaptação ao futebol brasileiro, então ele dá uma contemporizada depois de falar aquilo. Então eu acho que ele fala aquilo numa explosão, digamos assim, né? No calor do momento, e depois ele deve pensar: putz, acho que eu falei demais. Mas tem uma questão cultural. Tem uma questão cultural também envolvida nisso, porque os portugueses que vieram pra cá nos últimos anos pra treinar, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Paulo Souza, o Vitor Pereira, que era do Corinthians, agora no Flamengo, todos eles tiveram... O Abel que citei, o Abel Ferreira. Todos eles tiveram comportamentos, vamos dizer assim, tiveram entrevistas coletivas assim, falando diretamente dos problemas que eles tinham com a atuação de jogadores e tudo mais. Então tem... E até o próprio Vitor Pereira falou sobre isso no passado ainda no Corinthians, dizendo que não, isso é uma coisa normal entre os portugueses. Aí entra o que o Dalk falou: precisa ver o que foi dito lá dentro do vestiário com o Marcelino Moreno, né? Se foi passado pra ele ou se foi pego de surpresa. Eu nunca vi o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, fazer uma crítica direta a um jogador especificamente, nominando o jogador e por determinado comportamento em nenhuma coletiva. Mas aí tá um ponto... Ele preserva muito o grupo dele. Aí tá um ponto importante. O treinador na primeira coletiva falou: eu não gosto de falar especificamente sobre jogadores. Ele não gosta de individualizar. Aí o que acontece? E toda entrevista coletiva vão perguntar. Inclusive na entrevista também, porque o repórter tá fazendo o papel dele. Tem que saber dos personagens. Eu acho assim, a fala tem que ser: olha, eu não comento assuntos internos. Pronto, morre o assunto. Inclusive na entrevista coletiva depois do jogo de domingo, perguntaram pra ele sobre a atuação do Caio César, que é claro, pro torcedor tá nítido que o menino da base tá pedindo passagem, tá voando, não sentiu pressão nenhuma em subir pro profissional. E de novo, o técnico Antônio Oliveira falou: olha, gente, vocês insistem, eu não gosto de individualizar jogador por jogador, mas toda entrevista coletiva ele fala isso. Ainda falando do Coxa,
Hoje pela manhã teve a entrevista coletiva do lateral Diego Porfírio e ele falou como que é o trabalho do Antônio Oliveira no dia a dia. Vamos ouvi-lo. Cada treinador tem seu estilo, né, de trabalhar, tem a sua forma. O Antônio tem a dele e os treinamentos dele são muito bons, são intensos. Isso ajuda muito também na questão da parte física. Só faltava ele falar que o treinador fala demais, né? Mas ele não ia falar isso, né? Não, Ainda falando sobre o Coxa, a negociação do zagueiro Thalisson Gabriel, que estava sendo negociado com o Norwich City no mês de dezembro, miou. O Thalisson Gabriel foi reintegrado ao elenco principal do Coritiba. O acordo não foi concretizado porque o jogador não conseguiu o visto de trabalho para jogar na Inglaterra. Lado ruim que a negociação melou, lado bom que tem mais um zagueiro à disposição do técnico Antônio Oliveira, Felipe Dalck. Pra mim... não serve. É um dos melhores da base. Ah, tá. Achei que você ia falar que não servia. Mas a análise dentro do clube colocou que ele não servia muito, que a venda seria boa. Eu acho ele melhor que o Márcio, por exemplo. Eu também. Assim, são posições diferentes, né? O Márcio é canhoto, o Márcio joga pela esquerda, o Thalisson é destro, joga pela direita. É um pouquinho diferente, né? Mas eu gosto muito do Thalisson, acho ele muito bom. Pra mim ele foi extremamente importante aquela conquista da Copa do Brasil Sub-20 e todos os jogos que ele fez no profissional, ele foi extremamente consistente. E o Biel também foi integrado ao elenco, né? Já estava à disposição lá na partida contra o Rio Branco. E é importante ter um zagueiro à disposição, né? Porque o Coritiba tem só 4 zagueiros e está com muita dificuldade de encontrar zagueiros no mercado. Jean Pedroso, que está servindo a seleção brasileira, né? Sub-20. Então, um a menos nesse momento. O Jean vai ser um cara que eu acho que ainda vai garantir a vaga dele esse ano ainda. E eu também acho. Porque Concordo. ele é realmente muito bom. Linhares, só uma situação... Essa questão do Thalisson aí, ele é um cara que merece com toda certeza ser visto pelo novo treinador. Acho que pode ser bastante importante. E essa coletiva de hoje, né, TT, indica que o Vitor Luiz finalmente vai ter um descanso. Exatamente. Ao que tudo indica. Os 3 jogos. Já depois do intervalo. Ele começou e não saiu, né? Não foi substituído. Ele saiu só no primeiro, né? Que o Porfírio entrou no lugar dele. Exato. Mas os outros 2 ele terminou o jogo. Mas entrou lá no finalzinho, né? Ele praticamente fez aí Você, Felipe Dal, que ouviu comigo ontem, que o Porfírio vai jogar. Que é garantido que ele vai começar o jogo lá, com né? certeza. Se ele foi pra coletiva, ele vai jogar. E daqui a pouquinho. O Atlético coloca, né? Às vezes tem umas pegadinhas. Não é tão garantido, não. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre o Coxa. E o técnico Antônio Oliveira, em entrevista, afirma também o retorno do Bruno Gomes à meia cancha. Já mais do Verdão por aqui.